O milionário recebe mensagem urgente do mendigo negro e a ação surpreendente começa. Paulo, o milionário que se escondia atrás dos muros de seu luxuoso apartamento, observava a cidade abaixo como se fosse um espectador. A opulência brilhava nas vitrines e nos carros de luxo, mas ali, em sua solidão, tudo parecia vazio. Ele havia perdido a conexão com o mundo, vivendo na bolha da riqueza, enquanto a realidade das ruas o observava à distância. Um dia comum, ao abrir seu celular, uma mensagem estranha e urgente interrompeu seu tédio. Ajude-me, antes que seja tarde demais. Junto ao texto, uma foto angustiante de uma criança em um local que ele sempre ignorou. Um galpão abandonado, sujo e escuro, longe do seu mundo de esplendor. O coração de Paulo disparou. O rosto da criança era uma máscara de medo e desespero. Um nó se formou em sua garganta. O que aquele pedido significava? Ele sentia uma inquietação crescente dentro dele, como se uma força invisível o puxasse em direção aqui. O cheiro de esgoto e sujeira invadia seus sentidos e a realidade crua o atingia como um soco no estômago. Cada esquina que virava parecia ao mesmo tempo familiar e alienígena, como se a cidade estivesse se transformando diante de seus olhos. Finalmente, ao chegar ao local apontado, ele parou. O galpão era um labirinto de sombras e gritos abafados. O bate-estaca de seu coração ecoava em sua mente, ouvindo murmúrios e risos cruéis. Ele percebeu que algo sombrio estava acontecendo ali. A cada passo, sua antiga vida de milionário parecia desvanecer, revelando um mundo que ele sempre preferiu ignorar. Mas o que ele encontrou ali foi muito pior do que poderia imaginar. Uma rede obscura de exploração infantil. Crianças como a que ele viu na foto estavam ali, vivendo em condições desumanas. O choque se transformou em pânico quando uma voz ecoou em sua mente. Aquela criança poderia ser sua filha. O pensamento o atingiu como uma lâmina. Ele havia abandonado a família anos atrás. Uma onda de desespero o dominou. Nó na garganta, mãos trêmulas, tudo dentro dele clamava por uma chance de consertar o passado. Ele se viu preso em um jogo mortal, onde um criminoso poderoso o observava, pronto para tudo em busca de vingança. Enquanto a verdade sobre sua filha e o passado que ele quis esquecer emergiam das sombras, Paulo sabia que precisava agir rápido. Ele não apenas lutava contra o tempo para salvar a filha, mas também contra suas próprias inseguranças e arrependimentos. A pressão aumentava e cada segundo parecia se esticar como uma eternidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Paulo estava em um abismo de confusão e pânico. Ele olhava ao redor, suas mãos tremiam e o coração batia descompassado. Enquanto ele tentava entender a situação, uma sombra se moveu nas profundezas do galpão. Ele se virou rapidamente, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Uma figura vagamente familiar surgiu ao longe. Era Marta, sua ex-esposa, com um olhar desesperado. Marta? A voz dele saiu quase como um sussurro. Ele não acreditava que ela estivesse ali. Ela estava suja, o cabelo desgrenhado, mas era definitivamente ela. Paulo, você precisa sair, não é seguro aqui. A urgência na voz dela fez seu estômago revirar.
Ele estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo ali, quando outro som chamou sua atenção. Um grito, alto, desesperado. É ela! Paulo gritou, percebendo que a criança na foto poderia realmente ser sua filha. Ele correu em direção à origem do som, com Marta no seu encalço. Temos que salvar ela! Mas Marta o puxou de volta. Não! Espera! Você não sabe o que está fazendo! Mas era tarde demais. A raiva e o medo tomaram conta dele. Ele queria entrar e trazer a criança para fora. Ele precisava. Os pensamentos sobre seu passado, sua vida como milionário, tudo parecia irrelevante comparado ao que estava prestes a enfrentar. Paulo, você não entende. Há mais em jogo aqui do que você imagina. A voz dela era um misto de desespero e pânico, mas ele não queria ouvir. Com um empurrão, ele a afastou de seu caminho e continuou. Ao entrar na sala escura, o que viu foi ainda mais horripilante do que pensara. Meninas e meninos, todos muito jovens, olhavam para ele com olhos vazios. Estavam com medo. Estavam capturados. E logo ele encontrou a menina da foto, com a face marcada pelo terror. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Ele estava prestes a pegar a menina quando um homem enorme apareceu atrás dele. O que você pensa que está fazendo, idiota? A voz do homem era como o estrondo de um trovão. Você não pertence a esse lugar. Paulo ficou paralisado. Ali estava um homem que emanava poder, um verdadeiro monstro, até que em meio ao caos, outras crianças começaram a gritar e a se afastar. O homem avançou e Paulo se virou, pronto para enfrentar o desconhecido. Mas Marta gritou de novo. Ele não pode te ajudar, Paulo. Você não deveria estar aqui. A frase a atingiu como uma flecha. Ele olhou para ela, os olhos dela agora cheios de lágrimas. Você não sabe, Paulo. A menina não é apenas uma vítima. Ela é a sua. A revelação atingiu Paulo como uma explosão. Ele balançou a cabeça, não conseguindo aceitar. O que você está dizendo? Como é possível? Ela é a nossa filha, Paulo. O que você nunca quis saber. O que eu não consegui te contar. O olhar dela se transformou, misturando raiva e tristeza. Eu tinha que proteger você, mas agora é tarde demais. Paulo sentiu seu mundo desmoronar. Ele olhou novamente para a criança. Agora que a verdade se revelava, tudo parecia muito mais intenso. A dor em sua garganta aumentou. Ele não conseguia mais respirar. Como ele não sabia? Como ele poderia ter deixado tudo chegar a esse ponto? E quando o homem se aproximou cada vez mais, Paulo percebeu que a escolha que ele teria que fazer seria fatal. Ele viu Marta e a menina, e naquele momento de horror e revelação, a voz dentro dele gritou para agir, para salvar. Mas a verdadeira pergunta surgiu. Ele ainda poderia salvar aqueles que ele havia deixado para trás? Ou estava prestes a perder tudo mais uma vez? A tensão no galpão aumentou e no fundo uma certeza se formou. Nenhuma escolha seria fácil. O tempo estava acabando e cada segundo contava. Paulo estava em um abismo de confusão e pânico. O homem ameaçador se aproximava, sempre cercado por aquele clima pesado. Em meio a tudo isso, as palavras de Marta ecoavam em sua mente como um tambor. Lentamente, a ficha começou a cair. A revelação do passado dele estava ali, à sua frente, assombrando-o. Ele olhou para a menina. Seus olhos eram um espelho da confusão. Em um ímpeto, decidiu que não podia simplesmente se afastar. Ele precisava resgatá-la. Mas, enquanto se preparava para agir, vem, me siga. Ele sentiu sua pequena mão tremendo na sua.
A criança olhava ao redor, com medo, mas um olhar de esperança começou a se formar em seu rosto. Enquanto eles corriam, Paulo voltou os olhos para Marta, que estava presa entre destroços que ameaçavam a engolir. Ele hesitou por um momento, a urgência da situação forçando-o a tomar uma decisão. Um grito dentro dele clamava: "Salve, Marta!" Mas ele precisava salvar a criança primeiro. O instinto de pai falou mais alto. Ele puxou a menina para um canto mais seguro, onde o chão ainda parecia resistente. Então, em meio à confusão e ao caos, um som súbito interrompeu a fuga. Uma voz, através do ruído, baixa e repleta de poder. "Marta, você não deveria estar aqui." Os olhos de Marta se arregalaram, e um misto de medo e algo que Paulo não pôde identificar cruzou seu rosto. O homem que parecia um monstro não estava apenas de olhos em Paulo. Ele estava direcionado a Marta. "Você me traiu, Marta, e agora sua filha será a chave do seu destino." A revelação atingiu Paulo como um golpe. "O que você está dizendo?" Ele se virou para Marta, a mente em turbilhão. "Ela é a nossa filha? Como pode?" A verdade ainda não tinha brotado por completo. Naquele momento, tudo mudou. O que estava escondido sob a superfície do medo se revelou. Marta começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. "Não era só você, Paulo. Eu também tive meu segredo." "A menina. Ela é seu legado, mas não é só isso. Ela também é a última esperança de todos nós." A própria atmosfera ao redor pareceu mudar. O chão tremeu mais intensamente, e Paulo sentiu o corpo da menina se tensionar ao seu lado. O olhar dela mudou. Uma conexão rápida, estabelecida com a mãe ali, em meio ao caos. Ele estava prestes a perguntar o que aquilo significava, quando as paredes do galpão começaram a ruir, e o tempo parecia diminuir. Nesse instante, outra figura emergiu da sombra. Uma jovem que Paulo nunca viu antes. Com um olhar decididamente vazio, ela apontou para ele e gritou: "Vá embora! Não a leve! Ela não pertence a você!" A tensão explodiu. Todo o seu mundo desmoronou novamente com aquela frase, repleta de um peso que Paulo mal conseguia compreender. Ele olhou para Marta, para a menina e de volta para a estranha. O que estava em jogo agora era muito maior do que ele havia imaginado. Ele se viu encurralado entre as revelações e a urgência. O teto se despencava, e naquela fração de segundo, uma escolha se formou na mente: salvá-las ou salvá-las a todas. Enquanto a poeira e os gritos se entrelaçavam nas sombras, o coração dele disparou. O que era real? Significava tudo isso? Em meio à incerteza e ao caos, uma pergunta pairou no ar. Qual era o verdadeiro significado de paternidade, de redenção, de amor? E com o tempo se esvaindo, Paulo sentiu que a batalha mal tinha começado. Paulo estava em um abismo de confusão e pânico. O homem ameaçador se aproximava, cercado por aquele clima pesado. Em meio a tudo isso, as palavras de Marta ecoavam em sua mente como um tambor distante. Ela é a sua. Lentamente a ficha começou a cair. A revelação do passado dele estava ali à sua frente, assombrando-o. Ele olhou para a menina. Seus olhos eram o espelho da confusão. Em um ímpeto, decidiu que não podia simplesmente se afastar. Ele precisava resgatá-la, mas enquanto se preparava para agir, um tremor percorreu o chão sob seus pés. Do nada, uma explosão estrondosa tomou conta do galpão, fazendo tudo ao redor tremer. Paulo andou um passo para trás, mas já era tarde. O teto começou a desabar. O grito de Marta cortou o ar.
Corre, Paulo! A poeira subia em nuvens densas, levando mais uma vez os aromas de sujeira, mas agora com o toque do desespero. O homem se apagou na confusão, mas Paulo não tinha tempo para olhar para trás. Ele lançou-se em direção à menina, agarrando-a pela mão. Vem, me siga! Sentiu sua pequena mão tremendo na sua. A criança olhava ao redor com medo, mas um olhar de esperança começou a se formar em seu rosto. Enquanto corriam, Paulo voltou os olhos para Marta, que estava presa entre destroços que ameaçavam a engolir. Ele hesitou, a urgência forçando-o a tomar uma decisão. Um grito dentro dele clamava: "Salve, Marta!" Mas a necessidade de proteger a criança falou mais alto. Ele puxou a menina para um canto mais seguro. E agora sua filha será a chave do seu destino. A revelação atingiu Paulo como um golpe. O que você está dizendo? Ele se virou para Marta, a mente em turbilhão. Ela é a nossa filha, como pode? Paulo, você não sabe, exclamou Marta, tremendo enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo. A menina não é só nossa. Ela é também a verdadeira herdeira da fortuna que você tanto desejou. O que você jamais soube é que ela é parte de um legado que você rejeitou. Assombrado, Paulo olhou para a menina, que agora parecia mais um fardo do que uma esperança. O que isso significa? Como é possível? Pela mesma razão que aqueles homens estão atrás de nós. Você não entende. Não se trata apenas de resgatar sua filha, mas de uma luta por poder que nós dois escolhemos ignorar. O chão sob os pés de Paulo começou a tremer mais, e ele percebeu que o tempo estava acabando. Estava tudo colapsando ao redor deles, e a verdade o esmagava. Do nada, a jovem que Paulo nunca viu antes emergiu mais uma vez. Você a quer? Tem certeza de que está pronto para saber a verdade? Você pode perder mais do que imagina. Ela falou com uma intensidade que fez o corpo de Paulo se enrijecer. Ela não é só uma criança. Ela é a chave que abre portas que você nunca desejou entrar. A tensão explodiu. Todo o seu mundo desmoronou com aquelas palavras, repletas de um peso que Paulo mal conseguia compreender. Ele olhou para Marta, para a menina e de volta para a estreia. O que estava em jogo agora era muito maior do que ele havia imaginado. E logo, uma luz ofuscante irrompeu do fundo do galpão, iluminando tudo na penumbra. Paulo se sentiu puxado, como se um ímã estivesse atraindo seu corpo. O que estava acontecendo agora? O chão se partiu sob seus pés, e a última coisa que viu foi o olhar de Marta, misto de determinação e medo. E antes que pudesse gritar, tudo virou uma escuridão total. São nesses momentos de incerteza e caos que se revelam os verdadeiros laços. A escolha estava feita, mas a linha entre o amor e a ambição, entre a proteção e a traição, nunca foi tão tênue. O que realmente significava perder tudo mais uma vez. E no fundo, Paulo se perguntava quem ele realmente era. O chão finalmente se despedaçou sob Paulo, e a escuridão o envolveu como um manto pesado. Quando a luz voltou, ele se viu em uma nova sala, diferente do galpão que tinha acabado de escapar. O ar era frio e úmido. Ele olhou ao seu redor, tentando entender o que havia acontecido. A menina ainda estava ao seu lado, seu olhar ansioso refletindo o medo dele. Marta havia desaparecido, e com ela qualquer esperança de entender a situação. "Está tudo bem?" Paulo perguntou, tentando acalmar a criança, mas a voz dele tremia. A menina balançou a cabeça, ainda em choque, mas não havia tempo para perceber o que ela sentia. Ele precisava sair dali. Ao atravessar a nova sala, Paulo notou símbolos estranhos nas paredes. Eram marcas, como se algum tipo de ritual tivesse acontecido ali. O coração dele disparou.
Sentia que havia algo ali, um poder oculto e perigoso. Mas então, um estrondo ecoou e ele viu a figura do homem monstruoso surgindo do nada. Eu sabia que você não conseguiria resistir à curiosidade, Paulo. A voz do homem cortou o ar, cheia de desprezo. Você realmente pensa que pode simplesmente resgatar sua filha e ir embora? Paulo sentiu um frio na espinha. Ela não pertence a você, ele gritou, colocando-se na frente da menina. Pertence ou não, isso não importa mais. O que importa é que você está no lugar errado, na hora errada. O homem começou a avançar e o pavor tomou conta de Paulo. Ele olhou para a menina, seu pequeno corpo tremendo ao seu lado. Ela precisava de proteção e ele era seu pai. De repente, tudo desabou novamente. O chão se partiu e eles caíram em um túnel escuro e estreito. Enquanto desciam, Paulo sentiu um sopro gelado passar por ele. E quando finalmente pararam, estavam em uma sala completamente diferente, iluminada por uma luz vermelha sinistra. No centro, um altar velho, coberto de poeira e velas derretidas. Ao redor, figuras cobertas por capuzes murmuravam em uma língua que Paulo não entendia. Ele se levantou e puxou a menina consigo, buscando uma saída, mas estava cercado. Não havia como escapar. Você acabou de se tornar parte de algo maior, Paulo. Uma voz feminina cortou o ar. Era a jovem que havia aparecido antes, agora sem o ar de ameaça, mas cheia de determinação. Nós estamos aqui para libertar você e sua família do ciclo de sofrimento. Mas você tem que entender, é preciso fazer escolhas difíceis. Libertar? Do que você está falando? A confusão tomou conta dele. Libertar de quem? A jovem olhou diretamente nos olhos dele. De você mesmo, Paulo. Você é o que mantém essa maldição viva. Sua avareza, sua ambição cegaram você. As palavras dela eram como lâminas, atingindo cada insegurança que ele tentava esconder. E então, a verdade veio à tona. Com um gesto, ela apontou para a menina. Sua filha não é uma vítima, Paulo. Ela é o que você nunca pôde ser. A luz em meio à escuridão. Mas ela precisa de um pai que a proteja, não de um homem atormentado por seus próprios erros. O chão tremeu sob eles e figuras ao redor começaram a se aproximar. Os murmúrios tornaram-se gritos de protesto. A escolha é sua, Paulo. Você pode continuar essa batalha nas sombras ou aceitar a luz que ela traz. Paulo estava paralisado. O peso da culpa e da responsabilidade era esmagador. Todo o seu passado e suas ambições estavam desmoronando. E enquanto olhava para a menina, a única coisa pura em sua vida, ele percebeu, a chance de redenção estava diante dele. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um brilho ofuscante surgiu e tudo ao seu redor começou a desvanecer novamente. Paulo, haja agora! A jovem gritou. Enquanto o caos se intensificava. E quando a luz finalmente o envolveu, a menina gritou, com um olhar que Paulo nunca esqueceria. No instante em que tudo se apagou, uma sensação de perda o invadiu. Ele não sabia se havia salvado a filha ou não. Tudo ficou em silêncio, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Ele realmente estava pronto para mudar? Ou estava prestes a perder tudo de novo? O chão finalmente se despedaçou sob Paulo e a escuridão o envolveu como um manto pesado. Quando a luz voltou, ele se viu em uma nova sala, diferente do galpão que acabara de escapar. O ar era frio e úmido. Ele olhou ao seu redor, tentando entender o que havia acontecido. A menina ainda estava ao seu lado, seu olhar ansioso refletindo o medo dele. Marta havia desaparecido, e com ela qualquer esperança de entender a situação. "Está tudo bem?" Paulo perguntou,
tentando acalmar a criança, mas a voz dele tremia. A menina balançou a cabeça, ainda em choque, mas não havia tempo para perceber o que ela sentia. Ele precisava sair dali. Ao atravessar a nova sala, Paulo notou símbolos estranhos nas paredes. Eram marcas, como se algum tipo de ritual tivesse acontecido ali. O coração dele disparou. Sentia que havia algo ali, um poder oculto e perigoso. Mas então um estrondo ecoou, e ele viu a figura do homem monstruoso surgindo do nada. Eu sabia que você não conseguiria resistir à curiosidade, Paulo. A voz do homem cortou o ar, cheia de desprezo. Você realmente pensa que pode simplesmente resgatar sua filha e ir embora? Paulo sentiu um frio na espinha. Ela não pertence a você. Ele gritou, colocando-se na frente da menina. Pertence ou não, isso não importa mais. O que importa é que você está no lugar errado na hora errada. O homem começou a avançar e o pavor tomou conta de Paulo. Ele olhou para a menina, seu pequeno corpo tremendo ao seu lado. Ela precisava de proteção e ele era seu pai. De repente, tudo desabou novamente. O chão se partiu e eles caíram em um túnel escuro e estreito. Enquanto desciam, Paulo sentiu um sopro gelado passar por ele. E quando finalmente pararam, estavam em uma sala completamente diferente, iluminada por uma luz vermelha sinistra. No centro, um altar velho, coberto de poeira e velas derretidas. Ao redor, figuras cobertas por capuzes murmuravam em uma língua que Paulo não entendia. Ele se levantou e puxou a menina consigo, buscando uma saída, mas estava cercado. Não havia como escapar. Você acabou de se tornar parte de algo maior, Paulo. Uma voz feminina cortou o ar. Era a jovem que havia aparecido antes, agora sem o ar de ameaça, mas cheia de determinação. Nós estamos aqui para libertar você e sua família do ciclo de sofrimento. Mas você tem que entender, é preciso fazer escolhas difíceis. Libertar? Do que você está falando? A confusão tomou conta dele. Libertar de quem? A jovem olhou diretamente nos olhos dele. De você mesmo, Paulo. Você é o que mantém essa maldição viva. Sua avareza, sua ambição cegaram você. As palavras dela eram como lâminas, atingindo cada insegurança que ele tentava esconder. E então, a verdade veio à tona. Com um gesto, ela apontou para a menina. Sua filha não é uma vítima, Paulo. Ela é o que você nunca pôde ser. A luz em meio à escuridão. Mas ela precisa de um pai que a proteja. Não de um homem atormentado por seus próprios erros. O chão tremeu sob eles. E figuras ao redor começaram a se aproximar. Os murmúrios tornaram-se gritos de protesto. A escolha é sua, Paulo. Você pode continuar essa batalha nas sombras ou aceitar a luz que ela traz. Paulo estava paralisado. O peso da culpa e da responsabilidade era esmagador. Todo o seu passado e suas ambições estavam desmoronando. E enquanto olhava para a menina, a única coisa pura em sua vida, ele percebeu. A chance de redenção estava diante dele. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um brilho ofuscante surgiu e tudo ao seu redor começou a desvanecer novamente. Paulo, haja agora! A jovem gritou, enquanto o caos se intensificava. E quando a luz finalmente o envolveu, a menina gritou, com um olhar que Paulo nunca esqueceria. No instante em que tudo se apagou, uma sensação de perda o invadiu. Ele não sabia se havia salvado a filha ou não. Tudo ficou em silêncio, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Ele realmente estava pronto para mudar ou estava prestes a perder tudo de novo? O que aconteceu a seguir foi inesperado. A sala iluminada veio à tona novamente. Paulo se viu olhando para Marta.
mas algo estava estranho. O olhar dela não era de alívio, era de desespero. Você não deveria estar aqui, Paulo. O plano não pode falhar. Sua voz tremeu, apontando para a menina que estava ao lado dele. Por que você está com ela? Paulo perguntou, a confusão transparecendo em seu rosto. O que estava acontecendo? Ele se virou para a menina e viu algo que o fez gelar. Ela não estava mais assustada. Ela sorria. Um sorriso que não era humano. Você finalmente chegou, pai. A criança disse, a voz transformando-se em algo infernal. Algo que ele nunca poderia imaginar. Paulo deu um passo para trás, os olhos arregalados de choque. O que você quer dizer? Ele olhou para Marta, esperando uma explicação, mas a expressão dela agora era de medo e admiração. Você não sabe, Paulo. Ela tem um poder maior do que qualquer um de nós. A criança começou a emitir uma luz estranha, e o chão tremeu sob eles novamente. Ela não é apenas tua filha, Paulo. Ela é a essência do legado que deixamos para trás. Você não tinha ideia da verdade, não é? As palavras de Marta cortaram no ar, enquanto Paulo lutava para compreender. O mundo ao seu redor começou a girar, e a transformação dentro da menina se intensificava. E, nesse momento, tudo o que Paulo acreditava se desfez. Ele estava em uma batalha pelo que considerava a verdade. Mas a real pergunta era: até que ponto ele realmente sabia sobre si mesmo e sua família? A luz aumentou, e Paulo sentiu seu coração na garganta, enquanto as sombras começavam a cercar a verdade que ele nunca quis olhar de frente. O que ele faria agora, após descobrir que a maior ameaça estava tão próxima, pulsando sob sua pele? O chão finalmente se despedaçou sob Paulo, e a escuridão o envolveu como um manto pesado. Quando a luz voltou, ele se viu em uma nova sala, diferente do galpão que acabara de escapar. O ar era frio e úmido. Ele olhou ao seu redor, tentando entender o que havia acontecido. A menina ainda estava ao seu lado, seu olhar ansioso refletindo o medo dele. Marta havia desaparecido, e com ela, qualquer esperança de entender a situação. Está tudo bem? Paulo perguntou, tentando acalmar a criança, mas a voz dele tremia. A menina balançou a cabeça, ainda em choque, mas não havia tempo para perceber o que ela sentia. Ele precisava sair dali. Ao atravessar a nova sala, Paulo notou símbolos estranhos nas paredes. Eram marcas, como se algum tipo de ritual tivesse acontecido ali. O coração dele disparou. Sentia que havia algo ali, um poder oculto e perigoso. Mas então, um estrondo ecoou, e ele viu a figura do homem monstruoso surgindo do nada. Eu sabia que você não conseguiria resistir à curiosidade, Paulo. A voz do homem cortou o ar, cheia de desprezo. Você realmente pensa que pode simplesmente resgatar sua filha e ir embora? Paulo sentiu um frio na espinha. Ela não pertence a você, ele gritou, colocando-se na frente da menina. Pertence ou não, isso não importa mais. O que importa é que você está no lugar errado na hora errada. O homem começou a avançar e o pavor tomou conta de Paulo. Ele olhou para a menina, seu pequeno corpo tremendo ao seu lado. Ela precisava de proteção, e ele era seu pai. De repente, tudo desabou novamente. O chão se partiu e eles caíram em um túnel escuro e estreito. Enquanto desciam, Paulo sentiu um sopro gelado passar por ele. E quando finalmente pararam, estavam em uma sala completamente diferente, iluminada por uma luz vermelha sinistra. No centro, um altar velho, coberto de poeira e velas derretidas. Ao redor, figuras cobertas por capuzes murmuravam, em uma língua que Paulo não entendia. Ele se levantou e puxou a menina consigo, buscando uma saída, mas estava cercado. Não havia como escapar.
Você acabou de se tornar parte de algo maior, Paulo. Uma voz feminina cortou o ar. Era jovem, que havia aparecido antes, agora sem o ar de ameaça, mas cheia de determinação. Nós estamos aqui para libertar você e sua família do ciclo de sofrimento. Mas você tem que entender, é preciso fazer escolhas difíceis. Libertar? Do que você está falando? A confusão tomou conta dele. Libertar de quem? A jovem olhou diretamente nos olhos dele. De você mesmo, Paulo. Você é o que mantém essa maldição viva. Sua avareza, sua ambição cegaram você. As palavras dela eram como lâminas, atingindo cada insegurança que ele tentava esconder. E então, a verdade veio à tona. Com um gesto, ela apontou para a menina. Sua filha não é uma vítima, Paulo. Ela é o que você nunca pôde ser, a luz em meio à escuridão. Mas ela precisa de um pai que a proteja, não de um homem atormentado por seus próprios erros. O chão tremeu sob eles, e figuras ao redor começaram a se aproximar. Os murmúrios tornaram-se gritos de protesto. A escolha é sua, Paulo. Você pode continuar essa batalha nas sombras ou aceitar a luz que ela traz. Paulo estava paralisado. O peso da culpa e da responsabilidade era esmagador. Todo o seu passado e suas ambições estavam desmoronando. E enquanto olhava para a menina, a única coisa pura em sua vida, ele percebeu. A chance de redenção estava diante dele. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um brilho ofuscante surgiu e tudo ao seu redor começou a desvanecer novamente. Paulo, haja agora! A jovem gritou, enquanto o caos se intensificava. E quando a luz finalmente o envolveu, a menina gritou, com um olhar que Paulo nunca esqueceria. No instante em que tudo se apagou, uma sensação de perda o invadiu. Ele não sabia se havia salvado a filha ou não. Tudo ficou em silêncio, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Ele realmente estava pronto para mudar? Ou estava prestes a perder tudo de novo? Então tudo mudou de forma abrupta. Ao abrir os olhos, Paulo se viu em um lugar que reconheceu. Seu luxuoso apartamento, cercado por quadros de arte e móveis caros. Mas havia algo errado. A menina estava ali, mas não era a mesma. Seu olhar agora era profundo e vingativo. Você me deixou, pai, ela disse, a voz ressoando com um eco gélido. Mas o pior estava por vir. Marta entrou na sala, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem imponente, com uma expressão de triunfo. Surpresa! A verdade finalmente vem à luz, Paulo! Ele riu. Você não é o único que tem segredos, nem o único que sabe o que realmente está em jogo. Paulo sentiu suas pernas fraquejarem. O que você fez? A raiva e o desespero misturavam-se dentro dele. O que você quer dizer com segredos? Ela não é apenas sua filha, Paulo. Ela é o resultado do que você e Marta começaram. Um poder que vocês não conseguiram controlar. E eu sou responsável por tudo isso. O sorriso do homem era cruel e a expressão de Marta era uma mistura de culpa e alívio. Ela sempre foi a chave, Paulo. Deixe-me apresentar a verdade. A criança começou a mudar, as sombras a envolvendo, e o olhar dela se tornava cada vez mais obscuro. Você não pode escapar do seu destino. Agora precisamos ver se você realmente está disposto a pagar o preço. Paulo, no auge do desespero, sentiu sua realidade se desintegrar novamente. E assim a pergunta pairou no ar. Quem ele realmente era? O que tinha feito naquele passado sombrio e distante? A culpa o consumia e, finalmente, tudo que parecia seguro agora estava em ruínas. E havia mais encontros por vir, mais verdades a serem descobertas.
Enquanto a escuridão avançava em sua direção, ele sabia que esta batalha estava longe de terminar. Paulo estava paralisado. O peso da culpa e da responsabilidade era esmagador. Todo o seu passado e suas ambições estavam desmoronando. E enquanto olhava para a menina, a única coisa pura em sua vida, ele percebeu a chance de redenção estava diante dele. Coração acelerado, ele sentiu a intensidade do momento. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um brilho ofuscante surgiu e tudo ao seu redor começou a desvanecer. Paulo, haja agora! A jovem gritou, enquanto o caos se intensificava. O chão começou a tremer sob seus pés. Então, tudo mudou abruptamente. Num piscar de olhos, a sala se desfez. E quando a luz se dissipou, Paulo se viu novamente no seu apartamento, mas a atmosfera era pesada. Marta estava ali, mas o olhar dela era de pânico. Ela segurava a menina, que parecia diferente. Seus olhos, antes tão assombrados, agora brilhavam como uma luz intensa, quase sobrenatural. Mãe, ele não entende, a menina disse, e sua voz reverberou, como se ecoasse dentro da cabeça de Paulo. Sua avareza nos trouxe aqui, e agora tudo está em jogo. Vamos, o que vocês estão falando? Paulo perguntou, o desespero tomando conta. O que estava acontecendo? Marta olhou para a menina com os olhos cheios de lágrimas. Ela não é só sua filha, Paulo. Ela é a chave de um poder que ultrapassa tudo o que você conhece. E você precisa entender. Você também faz parte disso. O coração de Paulo disparou. Do que você está falando? Eu só queria salvá-la. A verdade é que você não pode salvá-la. Não assim. A menina inclinou a cabeça, um sorriso maligno surgindo em seus lábios. Você nunca conseguiu entender. Eu sou mais do que você imagina. Eu sou a consequência das suas escolhas. Paulo deu um passo para trás, o peito apertado. O que você quer dizer? O que você realmente é? A sala ao redor deles começou a brilhar, como se os próprios objetos estivessem absorvendo a luz da criança. Marta gritou, não! Isso não está certo! Não pode ser! Mas a menina virou-se para a mãe com um olhar que a paralisou. Você não me protegeu. Você me escondeu e agora é hora de a verdade ser revelada. Tudo explodiu em uma onda de luz. As paredes do apartamento começaram a estremecer, enquanto símbolos antigos surgiam nas superfícies. Paulo sentiu-se enjoado, um frio percorrendo sua espinha. O que era aquilo? Ele não estava preparado para a verdade que parecia prestes a emergir. Você está prestes a perder tudo, Paulo. A voz da menina se intensificou, preenchendo o espaço. A escolha de seus pais está se repetindo. Faça sua escolha ou tudo estará perdido. E naquele momento, Paulo compreendeu. A criança diante dele não era apenas sua filha, mas uma entidade que carrega o peso de um legado obscuro. Ele olhou para Marta, que agora estava em uma luta interna contra seus próprios demônios. Como você pôde me esconder isso? Como você se colocou em risco? Marta ficou em silêncio, o rosto pálido, lutando para encontrar palavras. Então a menina riu, uma risada que atravessou a sala, como um trovão. Vocês não entendem. A verdade é que a avareza de vocês não é apenas uma questão de escolhas erradas. É sobre um pacto que foi feito. Um estrondo aconteceu e o chão tremeu mais uma vez. Os símbolos ao redor deles brilharam, vertendo luz como se o próprio mundo estivesse prestes a se desfazer. Não! Em nome de tudo que é sagrado, faça isso parar! Gritou Marta. Só tem uma saída! A menina respondeu.
com uma voz que agora ecoava em várias direções. E você precisa decidir: quer o poder ou quer a verdade? Uma onda de compreensão atingiu Paulo. O que quer que acontecesse a seguir, a vida deles nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Mas, com o ambiente se deteriorando ao redor deles, a pressão o fez hesitar. E a última imagem que ele viu foi Marta estendendo a mão, enquanto a criança começava a se transformar na verdadeira essência do poder que tanto desejavam, refletindo a luta Dante e a tentação de todas as suas escolhas. O que ele escolheria? E o que ocorreria se a verdade se revelasse de uma maneira que nunca poderiam imaginar? Paulo estava paralisado. O peso da culpa e da responsabilidade era esmagador. Todo o seu passado e suas ambições estavam desmoronando. E enquanto olhava para a menina, a única coisa pura em sua vida, ele percebeu: a chance de redenção estava diante dele. Coração acelerado, ele sentiu a intensidade do momento. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um brilho ofuscante surgiu. E tudo ao seu redor começou a desvanecer. "Paulo, haja agora!" a jovem gritou, enquanto o caos se intensificava. O chão começou a tremer sob seus pés. Então, tudo mudou abruptamente. Num piscar de olhos, a sala se desfez, e quando a luz se dissipou, Paulo se viu novamente no seu apartamento. Mas a atmosfera era pesada. Marta estava ali, mas o olhar dela era de pânico. Ela segurava a menina, que parecia diferente. Seus olhos, antes tão assombrados, agora brilhavam com uma luz intensa, quase sobrenatural. "Mãe, ele não entende", a menina disse, e sua voz reverberou como se ecoasse dentro da cabeça de Paulo. "Sua avareza nos trouxe aqui, e agora tudo está em jogo." "Vamos, o que vocês estão falando?" Paulo perguntou, o desespero tomando conta. O que estava acontecendo? Marta olhou para a menina com os olhos cheios de lágrimas. "Ela não é só sua filha, Paulo. Ela é a chave de um poder que ultrapassa tudo que você conhece. E você precisa entender, você também faz parte disso." O coração de Paulo disparou. "Do que você está falando? Eu só queria salvá-la." "A verdade é que você não pode salvá-la. Não assim." A menina inclinou a cabeça, um sorriso maligno surgindo em seus lábios. "Você nunca conseguiu entender. Eu sou mais do que você imagina. Eu sou a consequência das suas escolhas." Paulo deu um passo para trás, o peito apertado. "O que você quer dizer? O que você realmente é?" A sala ao redor deles começou a brilhar, como se os próprios objetos estivessem absorvendo a luz da criança. Marta gritou: "Não! Isso não está certo! Não pode ser!" Mas a menina virou-se para a mãe, com um olhar que a paralisou. "Você não me protegeu! Você me escondeu! E agora é hora de a verdade ser revelada." Então tudo explodiu em uma onda de luz. As paredes do apartamento começaram a estremecer, enquanto símbolos antigos surgiam nas superfícies. Paulo sentiu-se enjoado, um frio percorrendo sua espinha. O que era aquilo? Ele não estava preparado para a verdade que parecia prestes a emergir. "Você está prestes a perder tudo, Paulo." A voz da menina se intensificou, preenchendo o espaço. "A escolha de seus pais está se repetindo. Faça sua escolha ou tudo estará perdido." E naquele momento, Paulo compreendeu. A criança diante dele não era apenas sua filha, mas uma entidade que carrega o peso de um legado obscuro. Ele olhou para Marta, que agora estava em uma luta interna contra seus próprios demônios. "Como você pôde me esconder isso? Como você se colocou em risco?" Marta ficou em silêncio, o rosto pálido, lutando para encontrar palavras.
Então a menina riu, uma risada que atravessou a sala como um trovão. Vocês não entendem. A verdade é que a avareza de vocês não é apenas uma questão de escolhas erradas. É sobre um pacto que foi feito. Uma onda de choque percorreu o corpo de Paulo. Um pacto? Ele quase não conseguiu sussurrar. O chão tremeu sob seus pés. A realidade parecia se desintegrar. Sim, a menina confirmou, seus olhos brilhando como estrelas. E agora? É hora de decidir. O poder ou a verdade? Um de vocês precisa fazer o sacrifício. Sacrifício? O que você está dizendo? Paulo sentiu o frio na barriga. A ideia de perder algo ou alguém era sufocante. Marta olhou para a filha como se fosse a primeira vez que a via. O que você quer dizer com isso? Saco. Sacrifício. A menina então começou a flutuar, seu corpo levitando levemente a poucos centímetros do chão. Os símbolos brilharam intensamente e ela falou em uma língua que Paulo não compreendia. Era como se convocasse forças além do que ele estava preparado para entender. Ela precisa de um coração puro, sussurrou a menina, enquanto um redemoinho de luz começava a se formar ao redor dela. E você, pai, precisa decidir se está disposto a dar isso por ela. Uma emoção intensa percorreu Paulo, a ideia de perder a filha ou de fazer algo que mudasse tudo. O que você está pedindo? Então, no auge da tensão, um novo personagem irrompeu na cena. Uma figura familiar, era o irmão de Paulo, que ele julgava terem perdido em uma tragédia anos atrás. Paulo, não faça isso, ele gritou, o olhar cheio de desespero. Você não entende o que está em jogo. E com isso, tudo se desfez mais uma vez. A sala desapareceu e as sombras envolviam Paulo, enquanto ele tentava processar a reviravolta. Um sacrifício? Um irmão perdido? O que estava acontecendo? A verdade nunca foi tão distorcida e pesada. Que jogo cruel o destino havia armado. E a pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente eram eles? Paulo sentiu o chão tremer sob seus pés, as paredes ao redor, vibrando com a intensidade das revelações. O olhar da menina, antes inocente, agora era um misto de poder e tristeza. Você realmente não entende? As escolhas de seu passado retornaram para assombrá-lo, Paulo. A voz dela ressoou como um eco, atravessando sua mente e seu coração. Ele olhou para Marta, a expressão dela refletindo desespero e compreensão. Você precisa encarar a verdade. Temos que romper com esse ciclo, Paulo. Você sabe o que tem que fazer. As palavras dela eram um apelo ardente, mas a fraqueza na voz dela também o atingiu. Ele se sentiu dividido. A culpa por não ter sido o pai que a menina precisava, espreitando-o como um predador. Você pode me sacrificar, a menina disse, erguendo os braços como se estivesse aos comandos do que estava prestes a acontecer. Mas isso não vai resolvê-lo. Você precisa decidir de quem realmente quer ser, o seu amor ou o seu medo. A sala se iluminou, os símbolos nas paredes pulsando com uma nova energia. Nessa fração de segundo, uma onda de lembranças invadiu a mente de Paulo. Ele e Marta juntos, sonhando, amando e depois se perdendo nas sombras da ambição. A criança estava bem no centro de tudo isso. E agora ela era a chave. Eu não posso perder você, Paulo gritou, o desespero transbordando. Você é a única coisa que me mantém são. Não posso fazer isso. A jovem com a luz envolvendo-a respondeu. Perder é a única forma de ganhar. O desespero dela ecoava o que ele sentia, uma luta interna intensa borbulhando entre eles. O que deve ser feito, talvez, não seja uma escolha,
mas uma necessidade. Marta lançou um olhar aflito para sua filha e, em um ímpeto de amor e desespero, gritou: Paulo, faça o que for preciso. Salve sua filha. O que somos sem ela? Você é capaz de mudar. E com essas palavras, um calor intenso tomou conta de Paulo. Ele sentiu a mente acelerada, o coração batendo como um tambor. Ele não queria perder Marta e não desejava sacrificar a única esperança que tinha. Mas, se houvesse um caminho, ele precisava ser forte. Eu escolho a luz! Escolho você! Ele deu um passo à frente, estendendo as mãos em direção à menina. A luz cresceu, envolvê-lo, e neste instante ele sentiu suas memórias, sua vida, toda a dor que havia escondido dentro de si. Um calor tomou conta dele, e enquanto olhava para a filha, algo se quebrava. A verdade não poderia ser ignorada. Ele era o responsável por completar o ciclo, para finalmente romper o que o ligava ao passado. Você é meu tudo, Paulo gritou, e a luz explodiu em uma onda de energia em volta deles. Ele viu Marta estender a mão. E os olhares deles se encontraram, um amor profundo e indestrutível. Ele ouviu o eco do passado, e de repente a sala tremeu intensamente, como se mesmo o mundo estivesse unindo forças. E então tudo se silenciou. Paulo abriu os olhos, sua mente clareando. Ele estava de volta ao apartamento. A pequena luz da criança havia desaparecido, mas a sensação de paz preenchia o ar. Uma nova chance estava diante dele, e a dor do passado agora era um peso que havia se dissipado. Ele olhou para Marta, cujos olhos também estavam limpos pela realização. Eles sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o primeiro passo já havia sido dado. Vamos, nosso caminho não é pela escuridão, mas pela luz. E enquanto se aproximavam um do outro, o futuro ressoava como a promessa de redenção, de escolha e de amor renovado. Se você ficou preso nessa história incrível, não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continue por dentro. Sua participação nos comentários é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros